Bom dia, turma de mineração. Eu sou o professor Dionísio. Vamos falar da matéria lavra, mais precisamente dos métodos de lavra, que são os principais. Método Subleve Stopping, Vertical Retreat Mining, chamado VRM, Subleve Cava, Cut and Fill, Block Cave, câmaras e pilares e long wall. Nós vamos falar um pouquinho de cada um separadamente, só para a gente ter uma ideia rapidinha aqui do que são esses métodos, ok? Antes de iniciar, vemos aqui o nosso perfil aqui, perfil que eu trouxe para vocês darem uma olhada, de uma mina a céu aberto, aonde exauriu toda a possibilidade de extração, ela foi afunilando, certo? E criou-se, então, através de um projeto de planejamento, topografia e geologia, criou-se uma mina subterrânea. Nesse corte aqui interessante, aqui nesse perfil aqui de mina a céu aberto, nós podemos ver claramente bermas e taludes, né, onde nós vimos na aula passada. Vimos também aqui que o acesso é feito de forma helicoidal, assim como vai ser também na mina subterrânea, certo? Em cima, aqui na área da superfície, vimos a barragem de rejeito lá atrás. Serve lembrar que desde o ano passado é proibido a formação de barragens de rejeito do modo amontante, só pode ser confeccionada do modo ajunçante. O modo amontante consiste em iniciar a base de contenção a partir do rejeito, né, da quantidade do rejeito ali projetado, e dar continuidade no alteamento de acordo com a necessidade. Esse método ficou proibido, só pode ser do método ajunçante, que são feitas camadas por fora do manancial de rejeito ali, ok? Vimos aqui também que foi feito um poço, um shaft de ventilação para que possa levar o vento puro, o ar puro, para o fundo da mina, o chamado saco de mina, certo? Onde vai levar o ar, fazer a troca gasosa da mina e levar ar limpo para ser respirado. Temos a casa de guincho, que foi feito um poço de transporte para que escoasse essa extração de minério através de skipway, certo? E vemos a planta de beneficiamento. Mas isso aqui pode ser mudado também, pessoal. Eu posso resolver extrair minha mina através de caminhões, ou através de locomotivas, ou através de correia transportadora. Não define, não. O que vai definir, na verdade, é o método de extração e a utilização, a necessidade que eu tenho de utilizar esse minério. Como vai ficar mais barato, como vai ficar a situação, como vai me dar mais produção, é que vai definir se eu vou tirar via skipway, se eu vou tirar via caminhão, se eu vou tirar via locomotiva ou via correia transportadora. Ok, pessoal? Vemos aqui mais abaixo, né, a extração da lavra a céu aberto se exauriu, aqui nesse quadrado aqui, onde eu separei aqui, foi exaurida todas as possibilidades de extração. Aí a mina afunilou, chegou ao seu fim de curso, então criou-se aqui embaixo um declínio, para que nesse declínio aí nós pudéssemos adentrar com a galeria subterrânea e formar assim uma mina subterrânea em busca do minério. Vejam que cria aqui um open pit, que é uma abertura de mina, aonde nós vamos dar início ao processo subterrâneo, certo? Para que possamos remover todo o minério ali contido. Veja que aqui a galeria minerada, aqui, ela está marcada aqui em vermelho, é aonde iniciamos o nosso processo de lavra, né? Cada canal desse aqui, cada canaleta aqui, embaixo do nome declínio aqui, é uma galeria, certo? Na lateral aqui, corre, onde está o nome gaiola, corre aqui o skipway,
que é onde serve para transporte, manuseio de pessoas, e tem o skipway do lado, que serve para transporte de material. A curiosidade, nunca pode estar acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. Quando é só transporte de pessoa, só desce ou sobe pessoas. Quando é transporte de minério ou estéreo, só desce ou sobe o material, certo? Temos os níveis, que são níveis, né? Todo nível tem uma cota. Toda essa cota é marcada pela geologia e topografia. São cotas dadas aos níveis e subníveis, aonde depois de transmitida, depois de exaurida as possibilidades de extração de cada galeria dessa, ela é fechada, no seu acesso principal é fechado, ou preenchida de estéreo até o final, do início ao final da galeria, que serve também como depósito de estéreo. Lembrando que é preciso saber do projeto se suporta esses níveis e subníveis, suporta o peso desse estéreo sobre essas galerias, ok? Temos as galerias mineradas, que elas vão ser fechadas e lavradas, aí é lavrado de nível para nível, esse é o método Vertical Retract Milling, mais chamado VRM, né? Ou também conhecido como o Subleve Stopping, onde você abre galerias, mineraliza todo o material nela e no final ali chega no corpo mineral de um nível lateral. Observem que segue uma rampa aqui no tracejado, segue uma rampa de forma helicoidal também, segue uma rampa de acesso para que eu possa lavrar, derrubar esses níveis e subníveis, fazer um vão só. Esse vão gera em torno de 80, 60 metros a 100 metros no máximo, certo? Eu lavro esse nível e subnível nessa galeria mineralizada, detono, jogo ela para o chão e venho buscar no método Subleve Stopping cá embaixo. Eu jogo o material de cima para baixo, aonde eu retorno com esse material lá para a superfície, através do método de transporte escolhido pelo projeto, o que fica mais viável, o que fica mais barato. Dentro da nossa cava aqui, nós podemos ver um silo de minério, aonde eu tenho um britador também de minério ou de estéreo, onde nós possamos transportar esse material através da estação de enchimento, certo? E temos um SAMP. O que é SAMP? SAMP é um reservatório de água. Toda a água gerada da operação ou que seja do próprio lençol freático, que às vezes passa sobre a galeria ou passa próximo, e aí com as detonações cria fissuras, rachaduras na rocha. Essa água começa a escorrer por essa rachadura e começa a aparecer goteiras, vazão de água dentro da mina. Nós canalizamos através dos drenos toda essa água para um SAMP. Esse SAMP decanta essa água e manda essa água de volta lá para fora para a operação, onde ela é tratada ou não e retorna para a operação. Ok, pessoal? As galerias mineradas, ela tem aqui, você pode olhar aqui onde está circulado em vermelho aí, ela tem aqui esses pontos azuis aí, estão marcados como minério. Eu vou desmontar esse minério e vou pegar por a galeria cá embaixo, no finalzinho aqui onde tem rampa interna. Essa rampa interna aqui serve para eu transportar esse material, certo? Levar esse material para a planta de beneficiamento ou levar o estéreo para as galerias de acesso que já foram mineralizadas, fazendo assim o fechamento dessas galerias. Esse método, pessoal, é muito interessante porque para eu escolher esse método depende muito do tempo que eu quero controlar a produção da minha mina, depende do custo, depende do corpo, da inclinação do teor do minério. Então são vários atenuantes para eu definir o método de lavra. Um dos é esse, é escoar o minério mais rápido, o teor do minério e o custo para eu retirar esse minério de uma produção segura. Ok? Vamos aqui continuar nosso bate-papo sobre métodos de lavra, falando um pouquinho do desenvolvimento. O desenvolvimento ele pode ou não seguir o corpo mineralizado, sendo que eu preciso desenvolver a galeria
quer seja por onde ela passe, para eu chegar no minério. Uma vez chegado no minério, eu vou mineralizar, vou puxar esse minério, extrair esse minério, a depender do corpo, da inclinação do minério, eu vou ter que fazer uma abertura lateral, que é chamado de gaveta ou long way, para que eu possa buscar o restante de minério feito do corpo ali. E volto depois por baixo, retirando novamente esse minério, fazendo a forma helicoidal, sempre buscando o corpo de minério. Feito isso, vou desmontando nível e subnível, para que eu faça uma lavra e consiga assim a extração de todo o material. Veja aqui que está marcado aqui o subnível, aonde eu estaria produzindo, e os demais, certo? Olha aqui a marcação aqui, SAMP, estação de SAMP, onde é o SAMP, onde fica o controle de desenvolvimento, certo? Aonde todo esse desenvolvimento é feito, como repito, com o apoio da topografia e da geologia, para que eu possa continuar em busca no caminho do minério e para que eu possa perpetuar as medidas e o grade da galeria. Eu preciso de uma marcação topográfica, certo? E mais aqui embaixo, aqui, não sei se vai dar para vocês verem aí, futuras reservas. Aqui eu já tenho aqui, onde está o nome exploração, eu já tenho uma sonda, veja que abre aqui um tripé aqui, e eu já tenho aqui drive perfuração, quer dizer, perfuração de rocha. Eu já tenho aqui uma sonda fazendo já o meu sistema de sondagem para garantir novas e futuras desenvolvimentos, novas e futuras lavras. Ok? Vejam que a sondagem ela vai avançando antes do desenvolvimento, e depois do desenvolvimento vai voltar aí, onde está grifado aí, vai voltar aí, retirando esse material, lavrando esse minério e fazendo o ciclo de transporte, o qual nós vimos naquele dia, lá na aula passada, que era limpeza, né, perfuração, carregamento, detonação e transporte do material. Veja aqui, eu tenho um silo para acomodação desse material britado, tem um britador aqui, é chamado triturador, já para nós aqui nós chamamos de britador, né? Tem um britador no subterrâneo, onde os caminhões ou os equipamentos transportam esse minério para esse britador, por sua vez, faz o seu papel e sila esse material aqui. Abaixo do britador tem uma calha, onde é chamado ouro passe, ou minério ouro, que é passe minério, né? Estação de enchimento, onde enche as gaiolas, os skipways, que é transportado lá para fora, ou se transportado por caminhão, vai seguir nessa rampa de acesso aqui, onde nós vemos grifado, essa rampa de acesso aqui, os caminhões vão fazer todo esse circuito. Aqui na mineração, aqui em Jacobina, é feito nesse sistema de transporte de caminhões, onde eles seguem fazendo o circuito, o trajeto pré-determinado da mina. Vimos aqui agora o método de sublevel stopping, a passagem de material e de pessoas por a mesma galeria. Portanto, temos que identificar e sinalizar toda a galeria para que possamos passar. Tenho que deixar os chamados capelas ou passe bays, onde possa passar pessoas e equipamentos um por outro. Ok, pessoal? Esse método, pessoal, consiste bastante da mesma forma, só que ele é lavrado de cima para baixo. Eu começo a desmontar lá de cima para baixo, para o último nível, e ele vai ser transportado esse material. Todo esse material vai ser transportado. Vejam aqui embaixo aqui que eu tenho as galerias de acesso e tem os caminhões aqui carregando, a pá carregadeira enchendo aqui na lavra, aqui na gaveta da lavra, vindo para o ponto de carga, enchendo, e os caminhões seguem aqui pelo traçado aqui, ele segue mina fora e vai transportando o seu material. Veja que todo esse quadradozinho aqui, ele vai ser desmontado ou já foi desmontado, virando uma face livre, certo? Toda essa face livre, pessoal, tem que ser identificada, sinalizada, e se não há mais exploração aí, a galeria tem que ser fechada com estéreo ou muro de proteção,
porque se você colocar o muro de proteção, você pode abrir dutos de ventilação e fazer portões de ventilação da galeria, onde vai ocorrer a troca gasosa mais rápida, como é o caso da mina daqui de Jacobina, certo? Veja que é lavrado nível por nível, jogado para baixo esse material desmontado através de uma canaleta, através de um oripasse, e os equipamentos fazem o transporte desse material. Olha aqui onde vai ser lavrado, está grifado em vermelho aí, toda essa área aí vai ser lavrada, e no final toda essa área pode ser preenchida de estéreo ou não, vai depender da minha utilização da mina. Se eu pretendo utilizar a mina mais a fundo, se eu pretendo utilizar a mina mais a tempo, talvez não haja necessidade de eu preencher esse material, e sim eu abrir uma galeria de ventilação e abrir portões de ventilação, onde eu posso controlar a troca gasosa da mina por mais tempo, e posso também controlar o ar limpo, entrada e saída desse ar limpo na mina. Veja aqui marcado aqui, grifado em vermelho, o material desmontado, certo? No caso aqui foi preenchido todo o material por estéreo. A lavra foi preenchida. Veja que a canaleta de recebimento do material, aqui onde está esse material preto aqui seria o minério, há uma canaleta para que o material bata e escorra sempre para as calhas de carregamento, para os pontos de carga. Depois de feito isso aqui, pessoal, eu posso vir com o material com estéreo, preencher todo esse espaço que foi removido aí e assim finalizar o método de lavra. Sublevel cave é um outro método de lavra, as zonas abatidas, né? As lavras de desmonte de carregamentos, as perfurações e a passagem de minério por calhas aqui entreabertas. Veja, pessoal, que nesse método é bastante interessante no sublevel cave, que ele é desmontado de baixo para cima, certo? Veja aqui um jumbo aqui, ou desculpa, um fandril aqui fazendo a perfuração. No nível de baixo tem um jumbo fazendo o desenvolvimento. Essa perfuração feita aqui por esse fandril, essas linhas que nós estamos vendo aqui, são chamadas de linhas, certo? Elas são carregadas e desmontadas. Nós vamos ver aqui todo esse material grifado aqui, ele está fragmentado devido ao desmonte feito inicialmente aqui. E nessa lateral eu tenho calhas, mas essas calhas aqui não é obrigatoriamente desse método não, pessoal. O que vai definir aí é o método de remoção do material de dentro da galeria. Essa calha aqui, no caso, é porque eu tenho uma correia transportadora aqui do lado, e esse minério vai escorrer por aqui, cair na correia transportadora e vai sendo liberado para ser transportado para o britador ou para a planta de beneficiamento já. Vai depender do tipo de britador que eu tenho aqui. Veja também que são feitos de baixo para cima os furos e sempre os desmontes também de baixo para cima, fragmentando até de uma forma natural essa rocha aqui, fazendo com que ela caia nas calhas aqui e desça. Se for do método, o transporte, um método de caminhões, aí vai vir para a carregadeira, não vamos precisar dessa calha lateral aqui à direita aqui do vídeo, não vamos precisar dessa calha lateral aqui, vamos precisar apenas de um ponto de carga com altura suficiente para entrar caminhão e para a carregadeira para enchimento desse equipamento. Olha aqui na marcação aqui, como eu falei, o jumbo fazendo o desenvolvimento, a perfuração horizontal e o fandril acima fazendo a perfuração vertical ascendente. Ela pode ser ascendente ou pode ser descendente também. Já o jumbo é só horizontal. Block cave é o outro método de lavra. Esse método é pouco utilizado nas minerações, mais utilizado no Canadá e na África. Aqui no Brasil desconheço alguma mineração que utilize esse método, certo? Mas o que é que ele consiste? Ele consiste em desmontar a galeria em blocos. Eu vou desmontando o minério em blocos. Veja a marcação aqui, onde eu tenho os blocos marcados aqui em vermelho, em as duas galerias de acesso, certo? Uma curiosidade a respeito desse método, pessoal, é que aqui onde eu grifei em azul aqui, são canaletas de recebimento de material, certo? Eu desmonto o material, olha aqui,
à direita, aqui no cantinho aqui, o material desmontado, certo? A explosão, o desmonte, e ele vai fragmentando de uma forma até natural. O próprio peso da rocha aqui, a própria acomodação da rocha vai fazendo com que desmonte isso aqui naturalmente, o desmonte aconteça naturalmente. E o material vai caindo nessas canaletas em vermelho aqui e sendo extraído para a galeria de transporte via caminhão, seja correia transportadora, seja locomotiva, seja skipway, mas o acesso tem que ser por esse aqui grifado em azul, a galeria de acesso. Lembrando que temos sempre que fechar os níveis, né, já desmontados. Todas as vezes que esses blocos aqui são desmontados, certo? Vai ficando aqui vão, e esses vãos aqui tem que ser fechados, não pode deixar os vãos abertos, porque corre o risco de desplacamento. Aí eu tenho que vir aqui no início da galeria, aqui na entrada aqui, e fechar ou sinalizar ele. Temos uma grelha de passagem aqui, abaixo do risco vermelho, do círculo vermelho aqui, nós temos uma grelha de passagem, onde não permite a passagem de material com a glonometria maior. Essa grelha é feita naturalmente, pessoal, não é uma grelha de chapa, de vergalhão, é uma grelha natural, na própria rocha que nós fazemos. Ela é simplesmente uma bica que afunila e só passa o material mais fino. Com o desmonte, às vezes acontece engaiolar, às vezes acontece chamado engavetar também, aí vai lá, coloca-se explosivo e faz a detonação, faz com que esse material desça. Fazendo isso, nós vamos dando início aqui, vamos dando continuidade ao método de exploração, certo? Vamos detonando, aguardando a fragmentação da própria rocha, o material vai caindo nas canaletas e nós vamos fazendo o transporte. Outro método de lavra, e esse sim, esse muito utilizado aqui no Brasil, câmaras e pilares, né? Que são câmaras, são os blocos de minério, e os pilares são colunas de sustentação. Câmaras e pilares é o método mais utilizado aqui no Brasil. Praticamente todas as minerações utilizam esse método aqui no Brasil. Ele consiste em perfurar a mina de forma horizontal ou vertical, no minério, sempre no minério, certo? Desmontar níveis e subníveis e deixando os pilares de sustentação. Então eu vou desmontar as câmaras, que são os blocos de minério, deixando sempre os pilares de sustentação, que são esses aqui grifados em vermelhos. Dionísio, meu minério está baixo, está chegando pouco na planta, eu preciso de mais minério, o desenvolvimento está atrasado, eu preciso dar uma agilizada aqui, eu posso desmontar um pilar desse? Pode. Vai enfraquecer a estrutura, vai enfraquecer todo o corpo da lavra? Vai. Mas eu posso desmontar um pilar, deixar outro, vai depender do meu vão, do meu sistema de galeria. Se eu tenho uma galeria, a seção da galeria, se é de 4,5 por 5,5, se é de 6, vai depender do vão, a quantidade de pilar. Geralmente esses pilares, eles têm a altura da galeria por um diâmetro de 10 metros. Sempre que houver necessidade, deve ser bem projetado, bem planejado o desmonte de um pilar, a remoção de um pilar, porque há pilares que sustentam uma quantidade de peso maior e há pilares que sustentam uma quantidade de peso menor, então tem que ser dimensionado esses pilares, certo? E um detalhe, todas as vezes que eu fizer esse desmonte, que eu desmontar um pilar, eu vou estar sobrecarregando o pilar lateral, certo? Então, por isso que eu tenho que evitar ao máximo esse desmonte de pilar, procurar deixar sempre os pilares intactos e evitar ao máximo o desmonte de pilar. Aconteceu um caso interessante de desplacamento por conta de desmonte de pilar em Goiás, na mineração, por questões éticas, aqui não convém falar nomes, né? Mas o engenheiro estava com a produção de minério baixa, pediu para que se desmontasse todos os pilares daquela câmara, que eram 3 pilares, e foi feito o desmonte dos 3 pilares. Recolheu esse material, recolheu o minério, salvou a vida do engenheiro lá, salvou o emprego do engenheiro lá que estava com a produção baixa,
Dias depois, houve o desplacamento desses níveis, e perdeu toda a galeria. Teve que se fazer uma galeria de acesso. Esse projeto aí passou 1 ano e alguns meses em liberação dessa galeria para chegar novamente no corpo minério. Então essa mina teve um prejuízo incrível, teve um prejuízo incalculável, certo? Por falta de extração de minério e por, digamos assim, uma certa irresponsabilidade de engenheiro, uma falha do engenheiro que por pouco poderia ter custado vidas, né? Então por isso que eu digo, não se deve mexer nos pilares. Houve um caso parecido na mineração aqui em Jacobina, no ano, se eu não me engano, 2006, 2007, por aí assim. Só que diferente, ao invés de remover os pilares da galeria, o pessoal projetou e mandou que jogasse todo o estéreo dentro da lavra, todo o estéreo gerado na mina fosse jogado naquele nível. E foi fazendo uma acomodação de estéreo lá naquele nível, todo o estéreo vinha para aquele nível, todo o estéreo vinha para aquele nível. Chegou ao ponto dos pilares de sustentação não suportar o peso e romper. Rompendo os pilares de sustentação, o nível veio abaixo, o nível seguinte, que era o subnível, não aguentou o peso, desceu para o outro subnível, fazendo assim o desplacamento de 3 pisos. Onde a mina passou em torno de 6 a 7 meses, 8 meses mais ou menos, parada, fazendo a reestruturação para poder reiniciar a produção. Eu trabalhava lá nessa época, eu lembro bem desse fato ocorrido aí. Graças a Deus, poucas pessoas com ferimentos leves, mas poderia ter sido bem mais complexo. Vemos, pessoal, que nesse método nós temos aqui o último método, que é o longo wall. Que significa o longo wall? Paredes longas. Né? Ele consiste em um mineralizador longo, constante, certo? Que é uma máquina onde o mandril dela, juntamente com os bits de cortantes, as que eu conheço, ele tem em média o diâmetro de 1,5 m a 2, o diâmetro do conibite deles, e ele consiste de dentro para fora. Ele faz um furo piloto, vem fazendo a extração, vem cortando o material de dentro para fora. Veja aqui onde está grifado aqui, ele fez o furo piloto, a máquina passou e ela vai vir removendo esses blocos aqui, de lá de dentro, do final, para cá para fora, caindo na correia transportadora ou caindo no ponto de carga, aqui na galeria, e sendo transportado esse minério para o beneficiamento. Geralmente isso aí ocorre muito em mina de carvão. Aqui no Brasil, nós temos uma mina da Vale, que é a única mina subterrânea que a Vale tem, em Taquari, Vassouras, que ela mineraliza lá, o minério lá é minério de potássio, que usa esse método, que é o método de contínuo, né? Mineração contínua, o longo wall, paredes longas, mineração contínua. Ele vem sempre de dentro para fora. Olha aqui onde eu grifei aqui, eu dei um zoom aqui no minerador, ele vai quebrando ali a rocha, vai quebrando os blocos, caindo numa correia transportadora e transportando para uma galeria de enchimento, um ponto de carga, onde esse material desmontado, ele vai ficar um vão aí aberto e não se tem mais acesso a ele. Ou se você necessitar ter de acesso a ele, você vai aqui, ó, mineralizando onde eu acabei de grifar aqui. Nós vamos mineralizando aqui, trazendo todo esse material para essa correia transportadora, de dentro para fora. Ela vai cair aqui no ponto de carga, no ponto de enchimento, e vai ser transportado. Veja que depois de transportado, onde está grifado de verde aqui, virou uma face livre aqui. Ou seja, eu tenho um vão aqui, onde eu não vou ter acesso de pessoas, eu não vou ter acesso de equipamentos. Ou eu preencho esse vão com o fio que vem lá da planta. No nosso caso aqui em Jacobina, o nosso fio, ele é um produto químico, ele vem junto com cianeto, então não pode ser reutilizado. No caso, aqui em Jacobina, se tivesse esse método, nós preencheríamos aqui com estéreo. Ou desmonta
o teto, joga todo abaixo esse teto e faz uma face livre só e vem enchendo já no final, já dando acabamento já na fase de mina, já desse vão, certo? E preenche até alinhar lá em cima com a superfície, ok, pessoal? Bom, nós vimos aqui então o método de lavra, os métodos de lavra. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp, estou no grupo lá, me chamem e deixar um recadinho para vocês, pessoal. O Covid-19 está aí. Precisou ir para a rua, vamos usar máscara. Faz a sua máscara de tecido, faz a sua máscara de TNT, de tecido de algodão, certo? Mas utilizem a máscara, pessoal. Não brinca não, que nós precisamos engajar nessa batalha aí, para que logo, logo a gente vença esse Covid-19 aí e retorne às nossas aulas, beleza? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus.